escola teológica na escola, na comunidade batista. Isso é uma igreja de Deus, irmão. Você tem que louvar a Deus pela vida dos teus pastores, louvar a Deus por você estar neste lugar, porque esse lugar é um lugar de milagres. Amém? Deus tem feito milagres, transformações de vidas que surgiram através desse povo, você não tem ideia. Imagina os senhores que um testemunho, não vou contar o santo, mas vou contar os milagres. Hoje já tem a sua igreja, uma igreja grande, tem salvado, mas não prestava não prestava, tá? Quando entrava na igreja, todo mundo já ficava com medo. E o pastor está vindo ali com o seu amor imenso, com o seu coração que não cabe no peito, o amor, o abençoou, ele aceitou Jesus lá, se converteu, e hoje aí está pregando Jesus. Amém? Dá ramificações, querido. Quando a árvore é boa, os seus frutos são bons e agradáveis. Amém? Vamos para o tema da mensagem de hoje? Então, o tema da mensagem de hoje está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Repita comigo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém. Vocês estão fera porque vocês fizeram sexta, sábado e domingo. Não vem me enganar, não. Mas ele tem uma continuação, esse versículo, que é o ponto que eu acho mais interessante. Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele se torna uma projeção para alguma coisa. Ele é uma condição de quê? Lavar somente suas vestiduras é a remissão dos pecados. Nós vamos trabalhar nisso nessa noite. O meu ponto nessa noite, a minha oração, é que você entenda por que Jesus Cristo teve que morrer. Porque o sacrifício de Jesus é tão importante na nossa vida, e esse sangue aqui mencionado, ele tem uma importância muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém, queridos? Essa é a minha vontade. Vamos lá. Felizes aqueles, a minha versão, que eu acho uma versão um pouco diferente, mas eu gosto da NVI. Tanto que meu filho, eu ganhei uma Bíblia nova, eu olhei ela, ela não tinha um risco, não tinha uma caneta, não tinha nada. A minha Bíblia já é touchscreen, irmão. A hora que eu coloco nela, ela já vai no versículo certo aqui. É uma coisa maravilhosa. E ela diz assim: felizes aqueles que as suas vestes, que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Na sua Bíblia também está escrito isso. Amém? E agora eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 5. E eu gostaria de titular a mensagem dessa noite, na verdade dar um subtítulo, né? Porque nós já temos um tema principal, mas um subtítulo: somos dignos desse sangue. Repita comigo. Somos dignos desse sangue. Amém. Vocês são uma bênção. Romanos capítulo de número 5. Nós vamos saltear alguns versículos. E no versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora temos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos pular lá para o versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Vou repetir para você ouvir. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida para todos os homens. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa de uma transgressão de um só, muito mais a graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. E eu quero dizer que isso que está acontecendo aqui essa noite, rapaz, está sendo espalhado aí pelo mundo afora.
Eu acredito que já é a quinta pregação que eu faço, não sobre esse tema, mas um tema parecido, sobre justificação e preparação para a glória eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém? Isso é uma corrente que está acontecendo. Eu creio que Jesus já está às portas, irmãos. E eu acredito que essa minha fala, alguns irmãos falaram há 70 anos atrás, outros há 50 anos atrás, outros há 20 anos atrás, o pastor há 15 anos atrás falava, olha, Jesus está voltando e nós não podemos mudar a nossa predição. É verdade, Deus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Mas como somos dignos do sangue de lavar as nossas vestes? E por que precisamos lavar as nossas vestes? A Bíblia nos fala que Deus fez Adão do pó da terra. E ele fez da única matéria que ele tinha. Isso é só uma parte introdutória. Do que ele tinha em mãos, e era a terra. E ele fez o bonequinho e tal, e soprou nas narinas do bonequinho. E naquele sopro saiu o DNA de Deus. E gerou Adão. Glória a Deus. Adão foi a primeira criatura perfeita de Deus. Repita comigo, criatura perfeita. Criatura perfeita. E pela criatura perfeita de Adão, Adão se tornou um ser vivente e andou pelo jardim do Éden que Deus preparou para o homem. Deus fez um jardim, fez os animais e colocou o homem no meio do jardim para servir a Deus cuidando do jardim. Mas como o homem ele tem uma necessidade imensa, eu já falava isso em outra igreja, estou usando aqui um pouco de cola, mas o homem tem uma necessidade imensa de ser servido ao invés de servir. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com a intenção de sermos melhores do que os outros. Irmão, só se for você, então é só eu. Amém? Você vai olhar hoje, Deus falar comigo e Ele vai me dar umas porradas boas, em nome de Jesus. E eu mereço. Nós precisamos ser servidos, pastor. Nós temos a necessidade de sermos agradados por outras pessoas. Imagine você que o bebê já nasce berrando, porque ele quer atenção. É do ser humano, é da genética do homem que ele quer atenção. Ele já nasce... É assim, não é? E eu vi esses dias no Facebook um papagaio que imitava um bebezinho chorando. Eu falei, não, é demais. Imagina a criança que estava perto desse papagaio, irmão. Se já era insuportável o papagaio berrando, já pensou o papagaio e o bebê, a mãe ficava doida, arrancava os pelos da cabeça. Onde eu estava, irmão? Aqui. Amém. Isso acontece no meio da mensagem, viu, irmãos? Eu tenho uns lapsos de memória. Mas o homem, ele necessita de atenção. Por essa necessidade de atenção, Adão não se satisfez apenas com o que Deus tinha dado a ele. Nós culpamos Eva por tudo, por ter tentado Adão, mas Adão quis ser tentado. Imagine que o homem estava só, Deus fez a Eva e assim por diante, e Deus deu uma ordem a eles, olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui. E isso acontece até agora. Se eu preparar uma caixa, um embrulho e dizer para vocês, olha, aqui tem isso, tem um carro, tem uma casa, tem uma mansão imensa, mas tem essa caixa aqui. Essa caixa você não mexe. Silvio Santos, você aceita um carro? Não! Quantos lembram disso? O rapaz ficava trancado dentro de uma catuta. Olha eu dentro da catuta. E o Silvio Santos, oi, mas você aceita tal coisa? E eu dizia sim. Aí ele botava uma música alta e eu só vi uma luz brilhando. E de repente ele falava, você troca esse iate por uma boneca de plástico? Eu dizia sim! Porque o homem sempre se interessa por algo mais. Você está entendendo, irmão? Sim. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E o homem quer essa motivação. E a gente pensa que isso é só nosso, mas isso já veio na nossa genética pelo pecado original de Adão. Quando Adão pecou, Adão morreu. Mas irmão, peraí, Adão não morreu. Adão viveu por 900 anos. Só que a Bíblia disse que Adão morreu por 900 anos. Nossa. Aí é estranho, né, pastor? É diferente. Aí vamos ter que teologizar um pouco essa mensagem para você entender como é que uma pessoa consegue morrer por 900 anos. Se você ver a genética de Adão, né, a sua linhagem, um irmão matou o outro, suas filhas se corromperam, teve tanta destruição da linhagem de Adão que Deus falou, vou acabar com o homem na terra. E somente Noé foi digno de Deus e a sua família. Todos conhecem essa passagem. Então, para vocês verem que aquilo que Deus fez, aquilo que era perfeito, se tornou imperfeito. Deus se arrependeu de ter criado o homem. O pecado reinou. A Bíblia diz que até Moisés não se ouvia falar mais nada. Quando Deus manda Abraão sair da terra da sua parentela, o povo se corrompeu. Chegou até Moisés. Quando Deus fala cara a cara com
Moisés. Deus chama Abraão. Abraão ouve a voz de Deus. Só que a Bíblia diz que Adão, quando ia na viração do dia, ele andava com Deus pelo jardim. O único homem depois que conseguiu ver Deus face a face foi Moisés. Até Moisés não se via mais essa comparação entre homem e Deus. Deus não tinha mais a ligação do homem com Deus. Essa ligação nós perdemos no pecado de Adão. Está maçante, irmão? Não vai estar. No final você vai entender que você ainda é digno do sangue de Jesus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você entenda. Eu quero que amanhã, a hora do café, você fala, Jesus, muito obrigado. Eu quero que amanhã, na hora do almoço, no trabalho, você fala, Jesus, muito obrigado. Na hora que você tirar as únicas moedas do bolso, você fala, Jesus, muito obrigado. Aleluia. É muito lindo o sacrifício de Jesus para nós. Mas nós estamos no pecado aí. Todo mundo está no pecado. Aleluia. Moisés. Eu me perco, eu não falei para vocês me percam? Moisés. Até Moisés, Deus tinha batido um silêncio de face a face. Moisés sobe ao monte, o povo se corrompe. Moisés escuta o barulho. Oh, barulho de festa. Não, Moisés. Não é barulho de festa, não. O povo já está pecando outra vez. Então, se vocês verem que o homem é contumaz no pecado. Ele é campeão no pecado. Tanto que Paulo escreve e diz assim, olha, Senhor, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer eu sou PhD. Eu tenho treinamento, eu tenho Pronatec, como diz a Dilma, eu tenho tudo. Eu sou o cara para pecar. Não tem melhor do que eu. Não tem melhor do que eu, irmão. Irmão Rangel é o homem mais pecador que tem na terra. Não estou só pregando, não, estou falando a verdade. Por isso que sou digno. Por isso que sou merecedor da salvação de Jesus. Porque ele veio para aqueles que estavam perdidos. Não foi assim que a Bíblia diz, pastor? O senhor me ensinou desse jeito. Ele veio para aqueles que estavam cegos. Ele veio para aqueles que estavam presos. Ele veio para aquele que não tinha nada, para esse que Jesus veio. Então por isso nós somos dignos. Vamos continuar? Amém. Então tá bom. Amém. Nós estamos aqui. Jesus olhou para nós. Graças a Deus. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Essa é a comparação de todo mundo que quer começar uma história e não sabe por onde. E a nossa pedra foi o pecado original de Adão. E esse pecado não poderia ser maculado por mais nada. Depois que Moisés recebe as ordens do Senhor e se intitula sacrifícios expiatórios para pagamento de pecado. Imagine que para cada pecado existia um expiatório. Você tinha que cometesse um tipo de pecado, você matava um pombo. Se você cometesse outro pecado, você matava uma rolinha. Outro pecado, um cabrito. Outro pecado, uma ovelha. Outro pecado, um carneiro, um boi. E assim por diante. Tinha vários sacrifícios. E não existia um sacrifício que compensasse toda a sua vida. Você não poderia chegar lá na conta, no mercado do vizinho. Quem lembra dos mercados que tinha carnetinha? Agora não existe mais. Vai lá, fecha aí, passa a régua. Quanto que é aí que eu te devo, que eu vou pagar? Não existia. Não existe. Ainda existe? Lá não existe mais não. Não dá para ir lá no mercado fazer. Não existe mais. Naquela época você não podia dizer assim, eu passo uma régua nos meus pecados, eu vou pagar tudo. Não tem. Eles buscavam os seus sacerdotes mais próximos e iam pagando suas dívidas diante de Deus. Pelo menos para redimir o seu pecado diante de Deus. Mas nunca se pagava. Porque o pecado veio por um sacrifício original. O pecado veio ao mundo por uma criatura feita pelas próprias mãos de Deus. O próprio DNA de Deus trouxe o pecado ao mundo. Aquilo que deveria ser perfeito se tornou imperfeito e trouxe a imundícia ao mundo e trouxe aquilo que atormenta o mundo até hoje. Tudo isso que acontece é a herança de Adão. Tudo isso que acontece até hoje, nos dias atuais, é a herança de Adão. É a herança do pecado de Adão. Mas, irmão, aquela luta, aquela guerra, matando, queimando, cortando, fazendo... Irmão, herança de Adão. Mas o Senhor falava que o sacrifício de Jesus é a remissão de todos os pecados. Sim, falo. Para aquele que está debaixo da graça de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Passou o Velho Testamento, vem Jesus. Deus falou, esse povo merece um novo sacrifício. Aleluia. E quando Deus faz Jesus vir à terra, o engraçado é que Maria estava às vésperas do casamento com José. E ela recebe a visão de um anjo. Se você recebesse a visão de um anjo na tua casa hoje, meu irmão, como é que seria a tua fala? Hein? Será que ele chegaria na tua casa e disse, bendita mulher,
Bendita mulher. Porque o anjo chegou diante de Maria como um servo. Porque essa era a ideologia do homem. Quando João se prostra, olha como a Bíblia sabe, irmão. Como Deus sabe que nós somos seres querendo ser servidos a cada momento. E na verdade nós não fomos criados para isso. Mas pela corrupção a nossa mente volta em ser servido. Só que na humilhação de João, porque ele entendeu o sacrifício de Jesus, ele se rendeu diante do anjo. Lá em Apocalipse, o anjo falou assim: não faça isso. Sou apenas o conservo dos teus profetas, sou conservo dos teus irmãos, e estou aqui para te servir. Porque Deus, Deus nos intitulou para servir a Ele, mas também para sermos merecedores da sua glória aqui na terra, em nome de Jesus. Quando o anjo fala com Maria e diz a ela: olha, tu terás um filho, e ele faz gerar dentro de Maria uma criança. Nasce Jesus com DNA humano, mas com o DNA de quem, irmãos? Fala mais alto, estou sozinho? Deus! Ainda não deu, mais uma vez para a câmera pegar. Deus! Oh, a glória a Deus, aí amém. Vou explicar por que da câmera. Nós alimentamos um blog, Ministério Fortificado, nós temos vários vídeos lá, tá? Se você quiser, está no Facebook, é um canal do Facebook, você pode acessar, botar um curtir lá, é legal. Tá? Vamos lá. Onde eu estou? De Deus, né? DNA de Deus. Mas por quê? Jesus já veio na terra com um único intuito: de morrer pelos nossos pecados. Esse foi o intuito de Jesus. Esse intuito de Jesus foi para vir à terra, para pagar o sacrifício que Adão fez lá atrás. Aquele pecado original, por aquele sacrifício maravilhoso, por aquilo que era perfeito diante de Deus, trouxe o pecado ao mundo. Somente uma criatura perfeita, somente o DNA de novo de Deus poderia trazer novamente a remissão dos pecados na terra. Somente aquilo que era de Deus, aquilo que era feitura de Deus, aquilo que era perfeição de Deus poderia redimir de todos os pecados aquele que nós não tínhamos mais pago. E agora eu te convido, querido, você a fazer uma retrospectiva na tua vida. Qual era o tema que eu sugeri aqui, além desse? Somos dignos? Somos dignos desse sangue? Faça uma retrospectiva na sua vida. Retorne lá atrás na sua vida. Veja de onde Deus te tirou. E se ainda não te tirou, Deus hoje nessa noite quer te tirar. Em nome de Jesus. Eu acredito que todos os pregadores que estiveram aqui na sexta e no sábado trouxeram mensagens edificadoras, exortantes para a tua vida. Mas hoje Deus quer te lembrar de uma coisa: Ele morreu na cruz do Calvário de sacrifício por você. Você é a expiação eterna. Você é o alvo de Deus. Você foi aquilo que Deus mais quis, que pôde entregar até mesmo o seu próprio filho para pagar todo o pecado e te dar a chance de ser lavado no sangue do Cordeiro e entrar nas mansões celestiais pelas portas e comer da árvore que Adão não pôde comer, porque agora você é a perfeição de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Queria dar um brado de glória a Deus, irmão. Aleluia. Aí eu... Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui tudo bem? Amém. Vamos entrar na palavra agora? Isso é introdução. Ô, glória. Vamos entrar na palavra. Tem uma cola grande aqui, mano. Não dá mais para entrar nela, não? Dá. Dá não. Glória a Deus. Amanhã é segunda, é verdade. Romanos 5. Vamos lá. No versículo 4 ele diz assim uma coisa que é muito interessante. Continua na Bíblia aqui comigo. Nós lemos do 1 ao 3. No versículo 4 diz assim: a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Na tua tradução diz que a esperança traz a paciência, a paciência. Amém? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém. Eu gosto desse versículo 7 por conta disso, porque ele fala, na verdade, a nossa realidade. Parece que ele está falando para o dia de hoje, irmão. Parece que ele está aqui com o teu endereço, falando para você, na sua cara, dizendo assim: querido, olha, presta atenção aqui. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Tem? Tem, irmão? Não. Por um homem bom, quem é que tem coragem de morrer?
Ô irmão, vamos ali, eu preciso que você doe o sangue. Tem agulha, irmão? Não vou não. Ô irmão, eu preciso ali que você me ajude a encher uma laje. Solzinho de 30 graus. Irmão, eu tô com uma dor aqui. Hein? Ô irmão, eu tô ali embaixo, ali, uns 3 km para trás, meu carro acabou a gasolina, rapaz. Eu preciso que você me ajude ali. Quantos já não ouviram essa história? Quantos já não duvidaram dessa história? Quantas pessoas já não bateram na sua porta pedindo alguma coisa? Eu falei, isso aí, ele tá com uma cara de noia. Não vou ajudar não. Esse dinheiro que ele quer pagar gasolina, ele vai tomar umas pingas, eu não vou ajudar não. É assim ou não é, irmão? É. Ou é só comigo? Não. Porque eu já disse não um monte de vezes, mano. Sou pecador. Mas antes nós pudéssemos fazer tudo aquilo que Deus nos ensinou. Aleluia. Antes nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós pregamos aqui no púlpito dessa igreja lá fora. É verdade. Antes nós pudéssemos ser o santo que nós somos sentados nesses bancos aqui na nossa vida cotidiana lá. Antes nós pudéssemos olhar para cada um dos nossos irmãos e saudamos com a paz do Senhor bem grande e olhar a dificuldade do nosso irmão e falar, meu querido, eu vou te trazer a paz. Eu vou te trazer o amor de Deus sobre a tua vida, porque é para isso que você é instrumento de Deus. Amém? Amém! Então vamos continuar. Por um homem bom, quem sabe alguém pode morrer. Já vi que aqui ninguém vai morrer, então vamos continuar. Isso aqui não serve para nós, né, irmão? Vamos ver. Esse aqui a gente rasga e joga fora. Mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós não era bonzinho, não. O Rangel não era bonzinho. O Rangel não prestava para nada. A sociedade olhava para o Rangel e dizia assim, sai, capeta! Porque eu era o próprio capeta. Quem olhava para mim e dizia assim, isso aí não vale nada. O final dele vai ser igual aos irmãos, ou vai ser a cadeia, ou vai ser morte. Não tem jeito para ele. O que vai ser dessa mãe? Mais um filho nas drogas. Mais um filho perdido. Mais um pai destruído. Não vai ter mais solução nessa vida. Glória a Deus! Eu fui alvo dessa religião. Glória a Deus! Glória a Deus, que Deus olhou lá onde não podia olhar. Deus fez como aqueles homens lá do norte que enfiam a perna lá no caranguejo e levam a mordida, porque eu mordi. Eu disse, eu não quero sair do pecado, eu não quero sair daqui, aqui tá bom, a escuridão tá bom, o lodo tá bom, mas Deus enfiou a mão lá dentro, levando mordida, levando recompensa maligna, e Ele me salvou pela sua glória. Aleluia! 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 Deus tem feito milagres, irmãos, que você tem visto remissão de pessoas, você fala, isso aí não. Isso aí não. Isso aí não é crente, não. Irmão, esse não é teu lugar. Quando vier essa acusação no teu ouvido, não vem de Deus, não. Amém? Quer que eu fale fora do microfone? Isso não vem de Deus. Quando você escutar uma vozinha no teu ouvido para acusar qualquer tipo de pessoa, repreende em nome de Jesus. Chega comigo aqui, vamos treinar. Fala assim, sai da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha vida em nome de Jesus. Oh, glória. Porque esse papel não é teu. Já existe alguém que é o acusador. Jesus te chamou na terra para dar glória a Deus. Por qualquer um que pregar o evangelho, não importa, meu irmão, se é para ele ganhar dinheiro, para ele ficar rico, não importa. Olha o que eu estou falando, não importa do jeito que Jesus seja pregado, importa que ele seja pregado em tempo e em fora de tempo. Aleluia! Paulo falava isso em Colossenses. Olha, não importa se estão pregando para ser melhor do que eu, não importa se estão pregando para ganhar dinheiro, não importa. Não importa, deixa que Deus toma conta. O que importa é que Jesus seja pregado em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Porque a palavra de Deus vem pelo ouvir. Não é? A salvação não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu digo, meu irmão, invista em som. Invista em som. Porque é por essa voz que você vai ouvir a pregação do Evangelho. Versão brasileira. Não é? É assim ou não é, querida? Aleluia. A voz do Senhor, ela fala ao nosso ouvido, Ele usa qualquer mula que Ele quiser usar. Mesmo que seja a jumenta de Balaão, ou que seja
irmão Rangel aqui nessa frente. Deus vai usar da forma que Ele quiser para chegar diante de você e dizer: querido, eu morri na cruz do Calvário. Você tem o direito de lavar as suas vestes, apagar o seu pecado e entrar pelas portas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, e ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Em Isaías 53 diz, e ele fala a moagem de Jesus. Ele fala do seu sacrifício, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele não era visto como uma boa pessoa, que as pessoas olhavam para ele e desviavam o olhar, que ele não era uma pessoa que você poderia ser agradável aos olhos. E mais ele vai falando que ele se moeu, se entregou. E no versículo 8, se não me falha a memória, diz assim: que Deus aprove, Deus quis, foi bom para Deus, Deus gostou de entregar o seu próprio filho por sacrifício dessa terra. Mas por quê? Por quê? Por mim? Que não valia nada? Que não vale nada? Se hoje me colocar numa balança, não vamos tirar a balança, senão não vai ficar legal. Se nós colocarmos aqui num paredão várias pessoas e nós usarmos o nosso próprio atributo humano, qualquer um de vocês aqui, queridos, vão ser aqui selecionadores, vão dizer: esse aqui presta, esse aqui não presta, esse aqui serve, esse aqui não serve. Sim ou não? Sim. Aí, obrigado. Seleção brasileira. Todo mundo vira técnico. Quem é que tinha mais? O Hulk tem bunda grande. Não sei o que, mas não sei o que. E bababá, não é assim não. Todo mundo sabe de tudo. Se fosse fulano, e se o ciclano tivesse um Robinho? É assim ou não é? Nós temos isso no nosso DNA de ficar escolhendo, mas Deus não escolheu. Deus deu um sacrifício genérico para todos aqueles que quiserem ser salvos por Jesus. E agora nós vamos entrar no meio da questão. Como é que eu consigo ser digno da salvação de Deus? 9 horas e 10 minutos. Quem me dá mais 5 minutos aqui? Levanta a mão, por favor. Fica com a mão em pé, por favor. Deixa eu ver. 5, 10, 15. 5 de cada um. Já tá bom aí. Acho que deu 1 hora e meia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. 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 No versículo 12, ele fala tudo aquilo que a gente falou aqui de Adão. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser nada a lei, o pecado já estava no mundo. Presta atenção. Antes de existir pedra, antes de existir água, antes de existir ar, antes de existir fogo, a Bíblia diz que houve uma rebelião no céu. E Deus lançou do céu Satanás e 1/3 dos anjos. É muito anjo, querido. Caiu tudo na terra. Não estou soprando não, viu, irmão? Não tem esse dom não, queria ter. Aleluia. Os irmãos me conhecem, sabem que a pregação que eu faço é daquela que gruda no teu coração e fica pelo menos 1 mês aí. E eu disse um tempo atrás, parei de dizer porque fica feio, mas você acaba rodando a palavra várias vezes durante a semana, mas te traz a lembrança. E caiu os anjos do céu, na terra. Aí Deus fez a terra. O Éden mineral. Uma outra oportunidade eu prego para vocês porque a Bíblia fala que Satanás ele reinava sobre as joias preciosas, sobre isso e aquilo. E porque hoje nós achamos as pedras preciosas embaixo da terra e não mais em cima. Porque quando caiu a terra fez... virou ao contrário. Interessante, né, irmão? E nessa questão morreu muita coisa, morreu muita gente aí, muito bicho. Isso é assunto dos próximos capítulos. Vamos lá. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Por quê? Porque não existia sacrifício para pagar. Imagine que o primeiro sacrifício que Deus pediu foi a quem? A Abraão. Abraão começou a sacrificar a Deus. E o primeiro sacrifício que Deus pediu foi o quê? Abraão, Senhor. Talvez Deus tenha chamado Abraão assim, né? Abraão da terra de Ur.
Rangel de Faria Júnior. Ele já sabe que vem coisa. Quantos aqui com os jovens, ou até para nós, né, irmão, já passamos da idade, quantos aqui lembram quando a mãe chamava pelo nome e sobrenome, vinha coisa? Oh, vinha coisa. Rangel de Faria. Eu me escondia debaixo da casa. Ela pegava um bambu de 4 metros. Porque tinha coisa, já tinha aprontado. Quando vem com sobrenome, já tem a procuração pronta, irmão. É pau. Abraão, pega o teu melhor. Pega aquilo que tu tem de melhor. Aquilo que tu tem de mais importante. Aquilo que tu mais ama. Talvez Abraão olhou e falou: poxa, eu tenho umas novilhas leiteiras ali. Cada uma dá 350 litros por dia. Eu amo elas. Eu vou entregar essa aí para Deus. Ele levou a novilha. Essa aqui, Deus? Não. Talvez aquele cavalo mangalado, aquele que era numa tirada de 100 metros e corria em 10 segundos. Aí o bicho era um nervoso. Era o melhor que tinha. Esse aqui, Deus, que o Senhor quer de sacrifício. Não. Talvez os curió que cantavam ganhava vários prêmios. Não. Talvez a ovelha mais bonita, mais felpuda, né? Não é felpuda, mais felpuda, mais lã ela teria, aquela coisa mais bonita, que para qualquer um enchia os olhos. Deus disse: não, eu quero ter o Isaac. Mas Senhor, tu me deu, eu não podia ter, eu já tinha 100 anos. Eu quero ter o Isaac. Mas olha para Sara, Senhor, mais de 90 anos, eu quero ter o Isaac. Botou as lenhas em cima da mula e levou embora. Fizeram aqui a peça. No meio do sacrifício. Ou melhor, no final do sacrifício. No ato de imolar. Na verdade era no meio. No ato de imolar. Porque depois da imolação você parte nas partes que Deus te mandava para pagar os tipos de pecados que deveriam ser pagos. Para até isso tinha um ritual. Na metade, quando ele ia abaixar o cutelo, Deus disse: para, Abraão. Aleluia. Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Ô irmão, Aleluia. talvez Deus chame pelo teu nome. João, Maria, não sei mais quem. Quando eu falo isso, imagina o seu nome sendo chamado por Deus. Pega o teu melhor aí. Irmão, eu vou te falar que eu não teria coragem não. Eu falei assim: muito obrigado até agora, ó. Beleza, ó. Tu é meu parceiro, mas tô caminhando sozinho. Daqui pra frente tu segue pra ali, eu sigo pra aqui, Jesus. Eu vou seguir outra jornada, né? Ó. Tá, até aqui deu, beleza. Poxa, ó, firmeza, meu. Mas daqui pra frente eu caminho sozinho aí. É assim ou não é, irmão? Tu tem coragem, irmão? Fala pra mim, porque daí eu vou trocar de lugar contigo. Eu não tenho. Se Deus falou: Rangel, entrega o Rangel. Pai, leva eu então. É o mesmo nome? Gel, entrega o Rafael. Eu não, pai. Vai, seu Rafael estava ocupado. Leva eu. Entrega a Vitória. Leva eu, pai. Não, eu quero teu filho. Sabe por que Deus pediu isso, querido? Aprenda agora. Abra os teus ouvidos. Arruma um jeito aí. Cutuca o irmão do seu lado para aprender isso, para nunca mais esquecer na vida. Sabe por que Deus pediu para Abraão e Isaac? Porque Deus não nos pede nada em que Ele mesmo não esteja disposto a fazer primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus está disposto a entregar o seu próprio filho em sacrifício porque Ele te ama. Deus, Ele quer que você o ame porque Ele te amou primeiro. A palavra de Deus diz que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Não existe amor maior. Não existe amor igual. Aleluia. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que há de vir. Jesus era o novo Adão, a nova criação perfeita de Deus. Deus estava intitulando um povo novo. E Ele falou: não, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer com upgrade. Eu vou botar um motor 2.0 Flex Power, que liga sozinho, que quando para no farol desliga. Esse vai ser o meu filho a partir de hoje, ele vai ser perfeito. Não! Ele deu um sacrifício perfeito, querido, mas Ele te deu um sacrifício porque Ele sabia que a cada dia tu ia pecar. Ontem tu pecou, hoje tu pecou, amanhã tu vai pecar. Mas o sacrifício de Jesus é aquele que dura eternamente. É um saldo ilimitado sobre a tua vida. É um saldo que redime todos os pecados que você cometeu.
cometeu e até mesmo aqueles que você vai cometer. Porque, queridos, não pequeis, mas se pecares, você tem um advogado no céu que está ao lado do Senhor e já pagou a paga dele. Ele já recebeu a paga dele, que é o sacrifício de sangue na cruz do Calvário, que já te deu condição de ser salvo. Aleluia. Muito bonito, pastor. Até agora eu entendi o sacrifício. Entendi que Jesus tinha que morrer para pagar o pecado de Adão. Amém? Amém. Entendemos isso? Amém. Jesus morreu porque era o sacrifício perfeito pela criação perfeita. Acabou-se o pecado. Pecado não reina mais sobre a tua vida. Como? Se você aceitar a Jesus como teu Salvador. Sabia? A Bíblia fala em pelo menos 5 livros diferentes o mesmo versículo. Joel, Isaías, Mateus, Romanos e assim por diante, que não lembro mais o nome agora. Diz da seguinte forma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, você já leu? Então repita mais forte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele botou alguma condição? Botou alguma condição? Não. Botou? Não, né? Me dá uma entrada e paga mais 160 vezes aí para você ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o momento. Eu imagino a cena de Pedro afundando na água, porque Jesus veio como um fantasma e falou: vem. E o Pedro foi no meio da água, ele foi, eu acudindo: Senhor, me salva! E Jesus o salvou. Aleluia. Porque ele invocou o nome do Senhor. Hoje você pode treinar e falar: Jesus, me salva. Me salva. Jesus, me salva. Me salva. Amanhã, sabe, quietinho, na hora de querer comer a maçã de novo, não era maçã, mas vamos botar maçã. Na hora de querer comer a maçã, como Adão começou a falar: Jesus, me salva. Na hora de cometer aquele erro que só tu sabe, irmão, e Deus já sabe também, viu? Porque nada dele fica escondido. Você diz assim: Jesus, me salva. Na hora que vem a tentação, você diz: Jesus, me salva. Tem um hino de Thales Roberto que ele diz: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas eu escolho o quê? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Todo dia. Da minha vida agora eu vivo a vida de Deus. Eu sou uma bênção para a Lebadina. Eu lembro que o começo e olho lá, senão eu falo: não. Todo dia o pecado vem. Nós somos sujeitos a pecar a cada instante. Em atos, pensamentos e omissões. Você peca até omitindo, meu irmão. Você peca até em pensamento, você peca até em atos. 9h20 eu quero entregar a mensagem. Gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria muito que você entendesse que nessa noite o sacrifício que Deus fez por você, ele não tem tamanho. Como posso ser digno eu do sangue derramado de Cristo? Como posso eu comer da árvore da vida que nem mesmo a criação perfeita dele, que era Adão, pôde comer? Como posso eu entrar pelas portas da Jerusalém celestial? Como posso eu entrar na terra prometida, se nem Moisés, com a fé de Moisés, pôde entrar na terra prometida? E Deus tem preparada para você desde o início. Como posso eu, que não tenho uma fé menor do que a fé de Paulo, poder entrar na terra prometida hoje? Querido, não impeça a sua vida. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez. Lembrei de mais um hino. Não importa, porque Deus sacrificou-se na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, para se entregar a sua própria vida, te redimir de todos os pecados, para te dar a chance da vida eterna, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Dá um dó. Não importa quem você é, não importa. Cabeça curvada. Você vai louvar e eu vou orar por você. Interior também.
Quando assim tentando aceitar. Aleluia. De você. Faça essa oração para você mesmo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Não anda grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele seu caminhar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo teu povo agora, Pai. O povo a qual o Senhor se sacrificou na cruz do Calvário. O povo que vai morar no céu. O povo que vai entrar pelas portas, Senhor. O povo que aprendeu a ser redimido. O povo que aprendeu a ser reconciliado contigo. O povo que aprendeu a perdoar. O povo que aprendeu, Senhor, que o sacrifício da cruz é na sua vida eternamente. Pai, eu te peço pelo teu Espírito Santo, venha abraçar o teu povo neste momento. Que possamos sentir a tua graça salvadora. Que possamos sentir a tua mão protetora, a tua bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós não somos dignos de nada. Nós não somos merecedores. Mas o Senhor não olha como nós olhamos. O Senhor olha para a nossa alma. O Senhor olha para a nossa alma. O Senhor olha para a nossa alma. Ainda que ela esteja suja, ainda que ela esteja manchada pelo pecado, ainda que ela esteja, Senhor, de uma forma derrubada por tantas artimanhas de Satanás, o Senhor vem com as tuas mãos poderosas. O Senhor vem com as tuas mãos poderosas e nos derrama o sangue do Cordeiro e nos limpa, e nos limpa, e nos lava, e nos lava. Oh, xarabacandarabadeia, e nos torna dignos, dignos de entrar na glória, dignos de entrar no céu, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós te glorificamos nessa noite, por isso nós te agradecemos, Senhor, por isso nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que não vê a condição do homem. Tu és um Deus que não vê, Senhor, as nossas falhas, mas o Senhor vê a nossa propriedade, porque propriedade sua nós somos. Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, abençoa a comunidade batista. Abençoa, Senhor, os seus pastores neste lugar. Abençoa, Pai, esses irmãos que aqui estão. Abençoa essa igreja, Senhor. Aleluia. Porque eu quero ver eles na glória contigo. Eu quero ver eles na glória contigo, Senhor. Porque não importa de onde viemos. Não importa de onde viemos. O que importa é que teu sangue está derramado sobre as nossas vidas. O que importa, Senhor, é que o nosso futuro é muito melhor do que o nosso passado. O que importa, Senhor, que o que Tu fez por nós não tem recompensa que pague. Pai, te louvamos. E a cada momento declaramos: nos salva, nos salva, nos salva, nos salva, nos salva. Em nome de Jesus, e nós te aplaudimos por isso, Senhor. Nós